Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, podcast do Brasileirão, 31ª rodada, rodada quente. Destaque aí para o Palmeiras, segue na cola do Flamengo, segue na cola não, né? Segue em busca do Flamengo. Agora são 5 pontos, diminui um pouco, mas é uma vantagem considerável. Por isso que eu disse que segue na cola mais ou menos, né? Mas conseguiu diminuir a distância. Claro que o Flamengo ainda joga hoje, pode aumentar novamente para os 8 pontos. Mas neste momento o torcedor palmeirense pode comemorar pelo menos uma comemoração breve, mas eu acho que tem que curtir. O Palmeiras fez a sua parte mais uma vez e mesmo não tendo atuações regulares, atuações em alto nível constantemente, né? A partida anterior, por exemplo, uma das atuações mais lamentáveis desse time, jogando contra o Ceará, mas mesmo assim vem vencendo, vem pontuando e deixa claro para gente que é um time que está conseguindo deixar de lado a pressão. É o único, para mim, eu acho que em termos até de estatística, o Palmeiras é o único time que pode tirar o título do Flamengo. E é o único e vem fazendo assim esse papel com mais tranquilidade. Em algumas rodadas anteriores, o Palmeiras, quando o Flamengo chegou à liderança e o Palmeiras não podia mais ter margem para erros, o time deu uma oscilada e até terminou com a demissão do Felipão. E dessa vez, mesmo com a chegada do Mano Menezes, oscilou em algumas partidas, teve um empate aí que no meio do caminho que foi importante e pesou nessa conta aí para o Flamengo abrir ainda mais. E agora o Palmeiras parece estar lidando muito bem com os seus ânimos e está conseguindo deixar de lado a pressão. Acho que isso é mais importante. É conseguir deixar de lado essa pressão, fazer o nosso, curtir o nosso futebol, seguir buscando o Flamengo, obviamente, mas está um pouco distante. Vamos fazer o nosso campeonato. O que vier é lucro, né? Se a gente seguir na cola do Flamengo, a consequência vai ser é, a classificação direta para a Libertadores. Então, segue fazendo o seu. O Flamengo vai ter que voltar os olhos para a final da Libertadores. Quem sabe, né? Não acontece um ou dois tropeços e a gente consiga encostar ainda mais. Então, o Palmeiras tem que ter isso em mente e vem fazendo muito bem esse papel. Já falei mais uma vez aqui, vou destacar. Uma partida muito difícil contra o Vasco da Gama em São Januário e o Palmeiras sai vencedor, placar de 2-1. A partida foi difícil, tá? Porque chuva, o campo estava muito ruim, as condições do campo não eram legais, mesmo assim foi um jogo bem corrido. Foi um jogo legal de ver, o segundo tempo ficou até um pouco mais tenso, né, discussões mais acaloradas e uma arbitragem, cara, das mais lamentáveis possíveis, mas uma arbitragem vexatória do Rafael Trace. Cara, eu não tenho como, em algumas partidas, eu falo só da partida, eu falo só dos times e tento deixar de lado um pouco a questão da arbitragem para não ficar repetitivo, até porque a gente está reclamando, não só eu, todo mundo está reclamando e parece que não está dando resultado nenhum, né? E aí vem o Gaciba e joga panos quentes também. Então, aparentemente eles estão vendo que está dando tudo errado não, né? Mas em algumas partidas alguns árbitros vêm fazendo lambanças em série e tá achando legal, tá achando que a justificativa é porque a tecnologia é nova, que porque estão assimilando ainda, então aparentemente nada vai ser feito pelo menos para esse ano. Por isso que cara, vamos parar de reclamar, vamos tentar acompanhar o futebol porque a gente ganha mais. Mas infelizmente nessa partida não tinha como não reclamar dessa arbitragem que foi horrorosa. O Rafael Trace amarelou praticamente o time do Vasco inteiro, né, sem critério algum para a aplicação dos cartões amarelos. E aí você vê um ou outro lance um pouco mais ríspido e ele não dava absolutamente nada, porque o jogador já tinha um amarelo. Então um juiz um árbitro que não tem critério algum, ele estabelece um critério para cartões amarelos, em função de reclamação, em função de bolas de contra-ataque, tudo bem, esse sim, muito passível de cartão amarelo, alguns lances que não foram pesados o suficiente para cartão amarelo, ele deu, e aí outros que foram mais pesados, foram mais ríspidos, ele não deu. Então, ele perdeu o controle da partida, literalmente. O segundo tempo ele perdeu o controle da partida e,
Cara, terminou totalmente descontrolado. Você via na cara dele que ele só queria que acabasse o jogo, porque ele criou um ambiente totalmente desfavorável para ele mesmo e totalmente desfavorável para que os times demonstrassem um bom futebol, pelo menos no segundo tempo. O primeiro tempo, apesar de todos os erros, apesar de muitos cartões amarelos, apesar de marcar muitas faltas bobas, o primeiro tempo foi movimentado, foi corrido. O Palmeiras abre o placar numa belíssima jogada do Lucas Lima, tá um bom toque de uma boa troca de passes, a bola sobra para o Lucas Lima sozinho, ele chuta, o Fernando Miguel faz a primeira defesa, a bola volta para ele, ele consegue fazer o gol e abre o placar para o Palmeiras. Lucas Lima, que aliás fazia muito tempo que não conseguia fazer gol. Esse ano, se eu não me engano, ele não tinha feito gol para o Palmeiras. Então fica aí um destaque importante, né, talvez a retomada da confiança do Lucas Lima, que aliás fez um bom primeiro tempo, fez um excelente primeiro tempo, jogou muito bem. E o que eu queria destacar não só do Lucas Lima, mas do Palmeiras, um Palmeiras que entrou renovado, né, digamos assim. O Mano Menezes trocou muitos jogadores titulares e colocou reservas em campo, né? No caso, o Lucas Lima, o Matheus Fernandes, Thiago Santos, mas o Felipe Melo, no caso, está suspenso. O Thiago provavelmente ia jogar mesmo. O Mike na lateral, o Vitor Luiz. Então o Palmeiras entrou aí mesclado, com poupando muitos jogadores titulares para o clássico contra o Corinthians. E o fato é que rendeu. É muito legal de ver isso. A gente vê a vontade, a entrega dos jogadores, né? Que esse time reserva do Palmeiras, pelo amor de Deus, é muito melhor que muitos outros times, aliás. Todo respeito ao Vasco, mesmo o Palmeiras jogando com um time em reserva, um time muito melhor que o Vasco, né? Para você ver que o Palmeiras tem condições de fazer esse rodízio de jogadores e tem condições de fazer isso com extrema qualidade, né? E deu certo. O Mano fez a sua, não digo que foi a sua aposta, mas fez aí as suas mudanças e elas acabaram dando certo, que às vezes a gente já viu algumas partidas anteriores, não vinha dando certo, né? Você colocava dois, três reservas e o Palmeiras jogava de uma forma absolutamente cabulosa. E dessa vez conseguiram jogar um bom futebol. O Vasco chega ao empate num lance lamentável do Mike, o lateral do Palmeiras, um gol contra, um cruzamento na área do Rossi, até meio despretensioso. Ele buscava o companheiro na área, mas não ia chegar. O Mike sozinho no lance, mas sozinho mesmo, ele empurra para a rede, faz um golaço. E o Fernando Praz, um semblante totalmente decepcionado, fica aí o destaque. Mas em defesa do Mike, tá? O lance foi bizonho, foi cabuloso. Pode entrar aí como um dos melhores gols contra aí do Campeonato Brasileiro desse ano. Mas em defesa do Mike, o campo estava muito ruim. Então ele pode ter sido enganado, porque na hora ele não estava olhando para a bola, ele já estava olhando para o que ele ia fazer, para onde ele ia chutar, para onde ele ia passar. Eu não sei o que, que ele tentou fazer ali. E a bola pode ter dado um kick errado ali numa parte regular do campo e enganou ele. Tô tentando amenizar, claro, porque o lance foi dos mais cabulosos, mas enfim, é bola para frente. O Vasco empata a partida e o jogo segue quente. O jogo segue muito agitado. O Guarim ainda teve uma excelente chance num erro de saída do Luan, quis bancar ali de Ronaldinho Gaúcho, querer fazer drible. Ele ficou pelo caminho, o Guarim sozinho, cara a cara com o Fernando Praz. Teve a grande chance de virar a partida, mas não conseguiu. Chutou baixo, Fernando Praz saiu muito bem, fez a defesa e depois a partida foi movimentada. Chances lá e cá, chances, claro, não muito efetivas, não chegaram a ser lances de grande susto, mas o Vasco teve as suas chances, o Palmeiras teve as suas também, e o gol do Palmeiras, o gol da vitória, sai num lance extremamente polêmico do Luiz Adriano. Ele vai por uma disputa de bola com Danilo Barcelos, fica com a bola e aí ele consegue, mesmo marcado, dois zagueiros na cobertura, mais o goleiro, ele consegue fazer o gol. A bola passa nas pernas, né, no meio das pernas do Fernando Miguel. Que azar, digamos assim. Sai para comemorar, depois para, aquela coisa, né? O juiz, para ele foi gol, mas ele não marcou gol. Os jogadores ficaram confusos. Aí o árbitro de vídeo revisou, demorou muito tempo
e aí ele vai lá e ele marca o gol, ele valida o gol. O lance é polêmico porque não tem nenhuma câmera muito favorável que mostra se houve um contato de fato do Luiz Adriano em cima do Danilo Barcelos. Não tem, tá? Eu depois revi o lance várias vezes no o VT e não fica claro, tá? O Danilo Barcelos, ele na entrevista pós-jogo, ele falou assim: "Eu tenho certeza que eu acho que ele encostou em mim, que eu acho que houve falta", se eu não me engano, que ele falou assim: "Tenho certeza que eu acho, tá? Eu tenho certeza que eu acho". E o Luiz Adriano foi lá e falou: não, não encostei, eu fiz a proteção, não houve falta e eu fiz o gol. Para mim não houve falta, eu só fiz a proteção da bola". Difícil, o lance é muito difícil mesmo, mesmo se tivesse havido contato, um lance que complicado. Eu acho que mais o Danilo Barcelos cai, na minha opinião, mais porque ele vai dar um chutão e ficar meio que no vácuo porque a bola foge dele. Mas é difícil, é um lance muito complicado. O Vasco tem todo o direito de ficar na bronca, mas é difícil. Eu não consigo garantir que houve falta ou não na jogada. Se houve o contato, aí seria um gol legal, mas se não houve, um gol legal. Então, é daqueles lances que nem na arbitragem de vídeo a gente consegue ver. E eu puxo aqui um lance recente que aconteceu com o próprio Palmeiras, jogando contra o Avaí, um lance de penalidade marcada em cima do Daverson, né, que voou muita água, não deu para ver se houve falta nele mesmo. Foi um lance que não teve água, né, não voou um monte de água, mas foi difícil de ver se houve o contato ou não. Tá, o comentarista, eu estava vendo o jogo na Globo, e o comentarista da Globo puxou uma câmera e fala que foi falta, que houve o contato e foi falta. Mesmo naquela câmera que ele falou que houve a falta, não fica claro se é o contato. Tá? Ele usa o argumento de que o Luiz Adriano está distante da bola. Então foi falta. Mas mesmo aquela câmera não fica claro se houve o contato. Tá? E se houve o contato, a intensidade do contato. Foi para tudo isso? Porque o Danilo Barcelos cai de uma forma que parece que ele tomou um carrinho. Então fica essas coisas aí para quem quer que queira tentar analisar, quem quer que queira bancar o advogado do diabo aí, ver se foi ou se não foi, tem que avaliar essas coisas. Porque se houve o contato, não foi um contato para ele cair daquela forma, mas tudo bem. A grande pergunta que eu sempre. O grande ponto que eu sempre falo é que esse é um típico lance que a arbitragem marca falta de ataque, mas não marca pênalti. Então, é, é, também quem gosta de colocar na balança isso, de equalizar as coisas, vai pensar, ele não marcaria pênalti, então para mim não foi uma falta de ataque. Também é um argumento válido, muito difícil, né? Não cabe a gente ficar aqui, passar horas e horas avaliando. O fato é que o gol foi dado, o Vasco tem todo o direito de ficar na bronca, porque foi um lance muito polêmico. Depois ainda teve outro lance polêmico, uma dividida ali na grande área do Palmeiras entre Thiago Santos e Henriques. O Vasco reclamou muito de penalidade e o Leandro Castan chegou a ser expulso por reclamação exatamente nesse lance. O Rafael Trace foi revisar o lance na tela, no monitor, e ele não deu pênalti. Tá? No momento da jogada, ele estava de frente com os dois, mas de frente mesmo, muito próximo do lance. Ele viu o lance acontecendo, não marcou no momento, foi revisar e teve a mesma conclusão. Lance difícil, tá? Um lance polêmico também, porque é aquele típico contato ombro a ombro, que todo comentarista de arbitragem fala: ah, é ombro a ombro, é disputa de bola. Você toma um empurrão ombro a ombro, cara, querendo ou não, te desequilibra, tá? Eu não gosto muito quando os caras ficam falando, ah, foi ombro a ombro, foi disputa de bola normal. Tem gente que chega com mais força nessa disputa ombro a ombro, bate, sabe que não vai dar nada, porque é um lance que está um do lado do outro e vem com uma força desproporcional para deslocar o adversário. E aí a arbitragem não marca nada porque tem sempre essa questão. Ah, foi uma disputa ombro a ombro, foi normal. Eu não gosto desse tipo de avaliação, tá? Porque
É muito fácil para a arbitragem ficar falando que foi um ombro a ombro, tá? Quem é jogador, quem já, mesmo jogador de pelada, tá? Não precisa ser jogador profissional. Convida seu amigo aí, vai jogar uma pelada, fala para ele vir te dar uma trombada ombro a ombro para ver o que vai acontecer com você. Você vai sair voando, cara. Isso não é falta? São essas coisas da arbitragem que me deixam aí com, às vezes, com essa bronca aí, né? Com essa pulga atrás da orelha. Lance difícil, lance interpretativo. É, para mim, concordo com quem acha que foi pênalti, também concordo com quem achou que não foi pênalti. O árbitro não deu, estava de frente com o lance, ele viu a velocidade normal do jogo, ele conseguiu presenciar, então ele, depois que revisou, teve a convicção de que ele marcou certo, então vida que segue, o Vasco vai ficar muito na bronca, uma partida muito difícil em que o Rafael Trace dificultou muito a partida, e mais uma vez fica o destaque, né? A bronca do Vasco da Gama em relação aos cartões amarelos. Ele amarelou praticamente o time do Vasco inteiro, uma das arbitragens mais vexatórias. Mas fica aí meu protesto com a arbitragem. Mais uma partida que Vasco da Gama jogando em casa, mais um resultado que não é favorável, é uma derrota. Vasco que sonhava aí com uma possível aproximação do G6, fica distante, fica complicado, mas eu acho que está livre sim do rebaixamento. Eu acho que o Vasco tem que focar agora em Sul-Americana. Sul-Americana tem totais condições de se manter nessa zona de classificação para a Sul-Americana, então foco nisso, porque Libertadores está difícil e vai ser muito complicado mesmo. Tem um Grêmio em crescimento, São Paulo bem, Santos está bem, o Palmeiras já, para mim, já está garantido no G4, né? Tem o Internacional querendo chegar, o Corinthians também, o Bahia que está numa fase regular, mas está querendo sonhar com isso, o próprio Goiás, então eu acho que a situação do Vasco está complicada para sonhar com o G6. Claro, sonhar não, eu acho que sonhar não custa nada, né? E é o que eu sempre falo quando eu falo do Palmeiras: sonhe, sonhe, jogue para ser campeão, porque o resultado, a consequência vai ser a classificação para a Libertadores. Então, para o Vasco, cara, sonha, sonha. A consequência, se não conseguir a classificação para a Libertadores, vai ser a Sul-Americana. Então, não custa sonhar, né? Tira, deixa essa pressão de lado. Ah, tem que vencer, tem que vencer. Não, faz o seu. O Vasco apresenta um futebol muito interessante, muito bacana, um jogo muito veloz, consegue marcar adiantado, dificultou para o Palmeiras algumas vezes, e eu destaquei aqui, né, o lance do Guarim. Foi um lance que ele estava marcando adiantado, o Luan se atrapalhou e ele saiu com a bola sozinho. Então, o Vasco, uma melhora muito positiva, muito legal, muito interessante o futebol proposto pelo Vasco. E eu acho que tem que seguir nessa pegada, seguir confiando no seu futebol. Acho que falta ao Vasco um pouco de confiança, né? É um time que muito explosivo. Você vê os jogadores reclamando o tempo inteiro, o tempo todo correndo o risco de uma expulsão por reclamação, como aconteceu com o Castan. Então é claro, você está jogando em casa, tá vendo que a arbitragem está te prejudicando, mas você tem que ter sangue frio, cara. Se a arbitragem está te prejudicando, não custa nada para ele te dar um cartão vermelho. Eu acho que é isso que tem que ter em mente. Ah, tá me prejudicando, eu tô ficando bravo. Vai lá reclamar, ah, você dá cartão para mim, mas não dá cartão para ele naquele lance. Não custa nada. Se você tá vendo que o cara já tá te prejudicando, ele vai ficar mais na bronca. E se ele precisar te dar um cartão vermelho, ele vai te dar um cartão vermelho. Então fica aí, não estou falando que o arbitragem favoreceu o Palmeiras, não estou dizendo isso, mas claramente muito mais cartões amarelos para o Vasco. Também fica, lógico, parar alguns contra-ataques, alguns foram muito bem merecidos, mas a expulsão do Castan para mim totalmente descabida, porque foi um cenário que o Rafael Trace criou. Ele criou aquele clima desfavorável, ele perdeu o controle da partida e aí para tentar recuperar ele expulsa o jogador. Para mim foi uma expulsão totalmente desnecessária e causada por ele mesmo. Ele criou aquele clima é, é, interno ali, aquele clima de cabeça quente, de sangue quente que os jogadores do Vasco da Gama estavam naquele momento. Aí terminaram a partida, continuaram e vai ter muita reclamação com certeza. Para o Palmeiras, muito bom, segue aí a 5 pontos do Flamengo, pelo menos até o Flamengo jogar. Então segue confiante e vai ter que torcer pro Flamengo. Tá muito difícil, mas o Flamengo tem um clássico. Clássico no Engenhão.
time muito forte, já mostrou várias vezes que tem um leão de clássicos ali, que é o Bruno Henrique. Então, e o Botafogo não vem num excelente momento. Então tem um cenário perfeito para o Flamengo vencer mais uma vez, mas fica o destaque. Clássico é clássico. Mesmo o Flamengo estando tão bem, de repente o fator clássico pese e eles consigam aí fazer uma boa partida e de repente sair com empate, não sei. Isso pode acontecer. Clássico, para mim, clássico sempre segue em aberto. Por mais que, mas o Flamengo está muito bem. No caso do Grenal, o Grêmio está melhor que o Internacional. Caso de São Paulo, pegar Palmeiras, Corinthians, que vai ter o clássico na próxima rodada. O Palmeiras está no momento melhor que o Corinthians, mas o clássico, normalmente em clássicos essa diferença técnica se anula e aí entra um componente muito mais mental em campo. Claro que o Flamengo mentalmente está muito mais forte e o Botafogo está preocupado em não cair, mas pode acontecer, improvável, mas acho que o Palmeiras tem que torcer para que isso aconteça se quiser seguir sonhando com o título. Tá, vamos falar agora de Avaí e Santos. A partida foi 2-1 para o Santos, mais uma derrota do Avaí. O Santos dominou aí boa parte do primeiro tempo, sufocou o Avaí e conseguiu fazer seus dois gols, os dois gols da vitória. Sacha, Marinho, um belíssimo gol de fora da área, longe, vem se especializando nisso, Marinho. Muito bom para o Santos, né, de ter um jogador de consiga fazer um gol de fora da área, porque o Santos vem sofrendo em algumas partidas. O Sacha é um pouco irregular, às vezes vem no momento bom agora, mas às vezes esse momento bom vai embora. Então o Santos não tem um centroavante incontestável e é muito bom ter um Mari que dá uma opção aí de chute de fora da área. O Avaí consegue um empate, não consegue diminuir o prejuízo. Golaço, nossa, mas foi um golaço mesmo, cara. Um golaço que ele pegou de primeira ali, o João Paulo. A bola veio quicando para ele, ele pegou de primeira, de cima para baixo, deu um corte na bola e matou o goleiro do Santos, o Everson. Um belíssimo gol, mas um belíssimo gol mesmo. Um golaço mesmo, uma pintura. O Avaí cresceu no final do primeiro tempo, não conseguiu chegar ao empate. O segundo tempo seguiu morno, seguiu mais ou menos até a expulsão do Gustavo Henrique, né, uma falta em cima do Jonathan, e que era uma chance clara de gol, talvez a grande chance aí do Avaí chegar ao empate. O Avaí com um a mais cresceu, não conseguiu fazer o gol, e aí no final ainda teve o Léo expulso, e terminou assim mesmo. Mais uma derrota. Para mim o Avaí já é o rebaixado e praticamente assegurado que será o lanterna da competição, tá? Será o último colocado desse Campeonato Brasileiro. O Santos segue muito bem, sempre destaco aqui, mesmo com todos os problemas internos ali, a crise política, o Santos consegue deixar isso de lado e consegue mostrar um bom futebol e consegue mais 3 pontos e segue na cola do Palmeiras. Por que não sonhar de repente com uma vice-liderança? É importante, premiação em dinheiro pesa, então ainda mais para o Santos que vive em questão financeira, não vive momentos de glória. Então, importante, tá? Falar de Santos rapidinho, que rolou um boato aí da imprensa chilena de que o Sampaoli pediu o Valdívia, tá? Não sei se você se lembra do Valdívia, ex-jogador do Palmeiras, passou 2 vezes pelo Palmeiras e disse que essa imprensa chilena disse que aí, imprensa esportiva disse que se o Santos contratar o Valdívia, o Sampaoli fica. Não sei o quanto disso é verdade, isso ressalto, isso saiu no Chile e eu não sei se para o São Paulo só um jogador vai bastar, tá? Mas é um jogador importante, viria aí para cobrir de repente o lugar do Cuevas, que não vingou e provavelmente nem vai vingar, e ele que é um jogador para essa posição. Então seria interessante, um jogador com uma idade avançada, mas um jogador que pelo menos o torcedor palmeirense conhece bem, jogador de muita raça, muita entrega, e toda vez que tem crise do Palmeiras, né, toda vez que o Palmeiras perde de um clássico, aqueles mais saudosistas vão lá e postam a volta, pedem a volta do Valdívia, porque o Valdívia era um cara que em clássico ele não afinava, ele crescia, ele provocava, então o palmeirense sente falta de um jogador com o perfil dele, e sempre quando perde um clássico vai lá e chama o Valdívia. Então é um jogador que seria uma peça
por mais que tenha uma idade mais avançada, seja um jogador interessante nesse time do Santos, tá? Eu acho que conseguiria render muito bem. Mas a gente não sabe o quanto disso que é verdade, é boataria, mas eu trago aqui porque saiu aí, né, uma notícia recente. Vamos acompanhar os próximos episódios do Santos, tá? Falar de Corinthians, Corinthians venceu 3-2 o Fortaleza, uma partida que o Corinthians faz 3 gols. Só isso já é de se assustar. Corinthians fazer 3 gols, é, fica aquela coisa no ar, né? Será que era os caras estavam querendo sacanear com o Carille? E aí é que tá, porque o Diego Coelho não teve tanto tempo assim para trabalhar e para mudar o esquema de jogo do Corinthians por completo. Mas fato é que foi um Corinthians mais agressivo, foi um Corinthians mais ofensivo, teve mais fome de gol. O Fortaleza sai na frente, o Corinthians vira a partida, o Fortaleza empata e aí consegue o terceiro gol para sair com a vitória, uma vitória importante, jogando em casa, ao lado do seu torcedor, né, para buscar a confiança, para buscar aí retomar, né, esse sonho de se classificar para a Libertadores. Foi uma vitória muito importante. O André Sanches, o presidente do Corinthians, já disse, né, que o Diego Coelho fica até o final do ano, que já deixa muito claro que o Thiago Nunes virá para o Corinthians. Ele já disse que só assume o ano que vem, para qualquer lugar que ele vai. Ele deu o famoso Miguel. Já vou falar de Thiago Nunes e, e diz que o Diego Coelho fica aí até o final da temporada. Então, a gente só pode desejar aí sucesso para o Diego Coelho, que ele consiga mudar essa mentalidade do Corinthians. Esse primeiro jogo que a gente viu, que seja o início de uma era mais ofensiva do Timão, porque o Corinthians precisa disso, né? Precisa mudar essa mentalidade, porque essa é a mentalidade que vai trazer o Thiago Nunes. Mas também fez 3 gols, mas tomou dois. Então não adianta ser um time ofensivo que faz muitos gols e ficar tomando muito gol. Vai ter que encontrar um meio termo. A partida eu acho que é importante para dar confiança, mas mais uma vez, para aqueles mais críticos, para aqueles que gostam de teoria da conspiração, fica aí essa nota, né? É só o Fábio Carille sair que você vê mais garra, você vê mais entrega, você vê 3 gols, então fica. Então esse é um ponto para se pensar, né? Todo mundo falou, não tem problema de vestiário, o Fábio Carille é super respeitado. Não sei, né? Tem dessas coisas. Aproveito agora também até falando dessas coisas de teoria da conspiração, falar de Thiago Nunes. Aliás, eu quero pedir desculpas mais uma vez. Ontem, em vez de falar Thiago Nunes, eu falei Fernando Diniz. Eu já falei aqui, toda vez que eu vou falar do Thiago Nunes, às vezes eu falo Fernando Diniz. Eu não sei porquê, né, a minha cabeça tem desses mistérios. Eu penso Thiago Nunes e falo Fernando Diniz. Talvez porque os dois treinaram o Atlético Paranaense, não sei. O fato é que às vezes eu erro e eu vou pedir desculpas mais uma vez, né, aos dois treinadores, aos torcedores. Tá? Peço desculpas mesmo. Eu penso, mas toda vez que eu falar de Corinthians, quando eu falava de Atlético Paranaense e agora de Corinthians, é Thiago Nunes, não é Fernando Diniz. Eu posso falar Fernando Diniz mais uma vez e eu vou pedir desculpas, tá? Mas eu quero falar aqui de Thiago Nunes. Ontem o Thiago Nunes deu a coletiva dele, né? Porque ele não conseguiu dar essa coletiva nas dependências do Atlético. O Atlético ficou na bronca, deu aquele comunicado, falou de memória curta no futebol. Eu dei o meu parecer ontem, mas também deixo aqui uma coisa para se pensar. O Atlético fala de memória curta do Thiago Nunes, né? Mas ele também tem, o próprio Atlético também tem memória curta, né? Porque ganhou Copa do Brasil, ganhou Sul-Americana, justamente com o Thiago Nunes, né? Então é daquelas coisas para refletir. Você estava falando do Thiago Nunes tem memória curta, mas vocês também têm. Então uma coisa importante para a gente salientar aqui. Outra coisa é o famoso migué do Thiago Nunes, né? Foi na entrevista e curiosamente o Corinthians também deu uma coletiva e falou, o diretor de futebol também falou a mesma coisa que o Thiago Nunes falou. É aquela coisa que aquele excesso de coincidências, né? Que você fala, tá bom, a gente finge que acredita, né? Pra que ficar querendo pagar de bom moço? Pra que... Cara, fala a verdade, velho. Não precisa ficar querendo pagar de bom moço. O dirigente, quando tem que mandar o treinador embora,
ele manda sem nenhum peso na consciência. Então você não tem obrigação nenhuma com o Atlético Paranaense. Ah, quis sair mesmo. Por que que você saiu só agora? Que o Corinthians mandou embora o Fábio Carille. Por que que você não saiu antes se o seu objetivo já não era mais ficar no Atlético Paranaense? Por que que não notificou o clube antes, no caso, né? Não, o engraçado é que coincidiu, o Corinthians já não fala nem internamente, o Corinthians não fala publicamente, que pelo menos, né? O Corinthians já nem fala mais de novo técnico, né? Ah, não, novo técnico só o ano que vem, né? Ah, o Thiago Nunes já não é mais treinador do Atlético, agora nós vamos iniciar uma conversa com ele. É, é daquelas coisas que do futebol que, cara, que a gente se fala e fala, meu, pra que isso, né? Pra que isso? Só porque o Atlético Paranaense reclamou do Corinthians em nota e reclamou do Thiago Nunes. Aí os caras vêm querer pagar de bom moço e acham que todo mundo nasceu ontem, tá? Concordo, acho que de fato não houve, pode não ter havido uma conversa direta entre Thiago Nunes e Corinthians, mas com certeza houve uma conversa entre Thiago Nunes e o agente dele, e o empresário dele. E esse empresário que negociou com o Corinthians. Então ele já sabia e já estava tudo acertado, né? Mas quis pagar de mau moço, enfim, eu acho que não precisa disso, né? Ah, falei com o meu agente, não conversei com o Corinthians, mas falei com o meu agente e já está acertado. Eu quero buscar novos desafios, ele já falou isso, e eu elogiei ele. Falei, cara, você está buscando ser um treinador referência, talvez o melhor treinador do país, você tem que encarar desafios. Você tem que ir para cima, sem medo de ser feliz. Vai para cima deles. Não tem que dar satisfação para ninguém, porque você está consagrado. O Atlético é um clube de muitos títulos, ganhou 2 títulos de muita importância, e não foi só graças ao planejamento do Atlético, foi também graças ao excelente treinador que é o Thiago Nunes. Então não tem por que ficar querendo pagar de bom moço em respeito ao Atlético. Cara, respeito você teve. Você foi sincero, ó, não quero ficar, né? Mas eu acho que também houve, não digo que houve má fé, mas, pô, por que que vai notificar que não vai continuar? Coincidentemente, na mesma semana que o Fábio Carille é mandado embora, e no mesmo dia em que todo mundo fala que já está acertado com o Corinthians. Aí vai lá e fala, ah, não, não conversei com o Corinthians. Poxa, fica até chato, né? Fica até chato, porque todo mundo já fala, não, já tá, o negócio está fechado, já está palavrado. Não está assinado, obviamente, porque ele só começa no ano que vem, mas já está apalavrado, está totalmente apalavrado. Então, não precisa disso. Eu falei, quando o dirigente tem que mandar o técnico embora, eles não têm prudência nenhuma, né? Não tem nenhum pudor. Então, cara, eu sou muito grato pelo que vocês fizeram. Não tenho memória curta, né? Não chegaria o status que eu tenho hoje se não fosse a oportunidade que vocês me deram. Mas eu tenho que buscar novos desafios. Isso faz parte minha e de outras pessoas também, né? O Rogério Ceni, por exemplo, saiu do Fortaleza e foi tentar a sorte no Cruzeiro, não deu certo, né? É, é, os técnicos que querem desafios, eles têm que fazer uma aposta, eles têm que fazer uma tentativa. Se não der certo, é bola para frente, mas ele tem que tentar, né? Se ele quer ser já é um grande treinador, já é consagrado na minha opinião, mas se ele quiser sonhar com até de repente com seleção brasileira, ele precisa encarar um desafio maior, tem que ir para cima, não tem que dar satisfação para ninguém. Então, é, mais uma vez esse salto, talvez tenha sido sincero. Eu não falei com o Corinthians, ele não falou diretamente, mas ele já sabia que nos bastidores o empresário dele já tinha acertado tudo. E o empresário dele só acerta porque ele dá o aval. Então, ele não vai. Ah, amanhã você tá ali, ó. Amanhã você vai pro Internacional. Ah, tá bom, tô indo. Não é assim. Cara, você quer, o Internacional fez essa proposta. Você quer? Não, não quero. Não quis a proposta do Internacional. É, o Cruzeiro talvez pode ter feito, outros times também. Ele não quis, ele optou pelo Corinthians. Por isso que eu tô falando. Ele notifica que não vai renovar com o Atlético. Coincidentemente, né? Quando tudo acontece com o Corinthians, né? Saída do Fábio Carille, a busca de um novo técnico, e aí de repente o Corinthians para de falar de um novo técnico, começa a falar de não só 2020, então cara, tá acertado, eu acho que não custa, se quer ser sincero, quer ser honesto, quer ser bom moço, fala, cara, tá acertado, não tá assinado, mas tá acertado,
Não sei, futebol tudo pode acontecer, de repente vem um Barcelona, me faz uma proposta e eu vou para lá. Eu não vou para o Corinthians. Então, seja sincero, tá palavrado. Quer ser sincero, seja sincero mesmo, então, né? Não precisa ficar de, sou bom moço, sou ético, sou fair play. Não precisa disso, né? Vai lá, fala a verdade mesmo. Se quer falar a verdade mesmo, falar a verdade. Não precisa ficar combinando o discurso para que bata o discurso do Corinthians e o discurso dele só porque o Atlético está reclamando. O Atlético, obviamente, ia ficar na bronca e não ia ser uma separação fácil, porque o Thiago Nunes sai, ele é o cara que provavelmente estava no planejamento do Atlético Paranaense para o ano que vem, não deu certo, né? E ainda mais, né? Ainda criticou o Atlético falando que o Atlético está forçando algumas pessoas ali a ficar ou sair. O Atlético, eu não estou aqui defendendo o Atlético, eu acho que os funcionários sempre são o elo fraco, né, nesse mundo do futebol, né? Sempre quando tem que mandar treinador, é, preparador físico embora, membro de comissão técnica embora, eles são muito rápidos, eles não têm qualquer tipo de ética nem humanidade, né? Totalmente desumano o processo. Mas se o Thiago Nunes vai sair, o Atlético precisa fazer a preparação para o ano que vem, cara. É totalmente compreensível que eles vão forçar sim, né? Que ele achou que não ia, que ele achou que fosse acontecer? Não, fica trabalhando. Se o próprio Thiago Nunes já foi dispensado, por que ele acha que o Atlético vai querer continuar com membros da comissão que não vão continuar no que vem, que vão para o Corinthians também, ou qualquer lugar que o Thiago Nunes vá? Eles precisam disso, precisam de uma definição. Ó, se eles vão com o Thiago Nunes, se vão, já pega suas coisas e vai embora. A gente precisa pensar para o ano que vem. Não é certo? Eu acho que não é certo. Eu acho que poderiam manter os membros da comissão, poderiam manter o Thiago Nunes e fazer o que ele falou. Ó, me propus a ajudar nessa transição. Quem quer que venha, que ajude. Mas se o Atlético não quer, paciência. Aí o problema é deles. A transição poderia ser menos agressiva, ele poderia ajudar a dar continuidade no trabalho, a filosofia de jogo dele. Infelizmente não vai rolar porque o Atlético não quis, é bola para frente. E eu não tenho nada com isso. Não tem que ficar, o Atlético está forçando algumas pessoas a sair. Meu, isso ia acontecer e, e o Atlético precisa dessa decisão. Mais uma vez, não estou aqui só defendendo, falando, criticando o Fernando Diniz ou defendendo o Atlético. Só estou falando que as coisas do futebol, né? Isso ia acontecer de qualquer forma. E se fosse em qualquer outro clube, isso ia acontecer também. Os caras estão na bronca, ficaram na bronca, um pouco infantil isso, mas tudo bem, faz parte, né? Mas claramente pensando aí no planejamento do ano que vem já. Então preciso saber quem fica e quem não fica. Se vai sair, já sai agora. Os caras preferem essa opção, um pouco precipitada na minha opinião muito irracional, mas pode pagar o preço por isso, né? Só o tempo vai dizer. Mas é uma novela que ainda não chegou ao fim. Várias pessoas ligadas aí ao mundo esportivo já dão certa essa ida do Thiago Nunes pro Corinthians, e a gente fica no aguardo aí dessa decisão aí em definitivo, desse anúncio em definitivo de que o Thiago Nunes será o novo treinador do Corinthians, tá? Vamos pular agora exatamente para esse Atlético Paranaense e Cruzeiro, uma partida terminou em 0-0, a primeira partida aí do Atlético sem o Thiago Nunes, é uma partida que o Atlético ficou sob o comando do Eduardo Barros, uma partida em que, sincero, honestamente, parece que o Atlético não sentiu tanto a saída do Thiago, tá? Foi para cima, pressionou, foi superior no jogo e só não saiu com a vitória porque o Fábio foi gigante. O Fábio segurou a bronca, pelo menos duas grandes defesas, né? Uma defesa muito impossível, né? O Fábio é um grande goleiro, já teve grandes atuações, não vinha aparecendo tanto na mídia, mas fez uma excelente atuação. Ele é um excelente goleiro. O Cruzeiro teve o Sassá expulso por dois cartões amarelos. O Atlético, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu abrir o placar e terminou no 0-0. O Cruzeiro, aliás, ainda teve talvez a chance mais perigosa do segundo tempo, um chute na trave aí do Ezequiel,
mas terminou no 0 a 0, uma partida que para o Atlético pouco importa, né? O empate já está classificado para Libertadores, então pouco importa esse resultado. Para o Cruzeiro, um resultado que não é muito bom, tá? Porque era a chance aí de se distanciar ainda mais, né, essa zona do rebaixamento, mas é um ponto, tem que contabilizar, faz parte, estava jogando com um time que estava lá no topo da tabela, e você conseguir fazer um ponto, eu acho que é importante, né? O Cruzeiro precisa focar em tirar os pontos dos concorrentes direto que vem conseguindo fazer, então esse empate pouco importa. Seria um jogo difícil de qualquer forma, contra um time que é muito organizado e o atual campeão da Copa do Brasil. O empate ficou de bom tamanho, até pelo que foi a partida, né, com o Atlético praticamente dominando a partida inteira, jogou como quis, né, um jogo na Arena da Baixada. Então sair com o empate um resultado dos mais interessantes para o Cruzeiro. Tá falar agora de Bahia e Chapecoense. Cara, que jogo difícil, hein, pro Bahia. O Chape sai na frente, o gol do Henrique Almeida, e o Bahia consegue um empate sofrido no segundo tempo. Uma partida muito complicada por Bahia, que não vem tendo sucesso jogando em casa, tá? Vem sofrendo muito, né, quando joga na Fonte Nova e quase sai com mais uma derrota. É impressionante, como caiu de rendimento o Bahia, como vem oscilando nesse momento, como a falta de confiança afeta demais esse time do Bahia. E está perdendo pontos importantes e já falei aqui em alguns podcasts, eu acho que o Bahia pensar em Libertadores tem que, óbvio, tem que sonhar, tem que acreditar, tem que buscar, porque não está tão longe. Mas pela sequência horrorosa, estou achando muito difícil do Bahia chegar lá, tá? Mas tem que sonhar, tem que acreditar. A gente já viu o que esse time é capaz de fazer e tem que tentar recuperar a confiança. Claramente uma falta de confiança da equipe e vem num momento muito complicado em relação à sequência. Em posição na tabela está muito bem e está é, é, não está tão longe aí de buscar uma vaga na Libertadores, mas pela sequência, pelos últimos resultados, é complicado. Vida difícil, né, pro Bahia, pro torcedor do Bahia, mas mais uma vez, tem que acreditar, tem que sonhar, tem que tentar deixar essa pressão de lado, porque senão, cara, quando bate o desespero, precisa vencer, a gente vê aí, cara, às vezes bate o desespero, jogadores que normalmente não perdem gols, cara a cara acabam perdendo gols. Então, precisa tentar, né, deixar essa pressão de lado, né, tem, pelo menos fora de casa, caso o torcedor vai exigir, vai cobrar uma vitória, pelo menos fora de casa tenta deixar isso um pouco de lado, tenta jogar um pouco mais solto, o que jogar no contra-ataque, que o Bahia foi muito bem jogando dessa forma, então acho que dá para sonhar, mas precisa como reverter essa situação quanto antes se quiser de fato brigar por esse G6 aí, tá? G7 se o Atlético ficar ali entre os seis. Só para finalizar, é, Atlético Mineiro e Goiás, tá? Desculpa aí, deu um branco aqui. Só para finalizar, o Atlético venceu de 2 a 0. Partida interessante do Atlético, né? Começou muito bem. Primeiro, talvez 30 minutos, dominou a partida, mas dominou mesmo, fez o que quis, não fez o gol. E aí foi conseguir fazer o gol, os dois gols no segundo tempo, quando o negócio já estava um pouco mais mal, a partida já estava até um pouquinho mais equilibrada, né? Mas conseguiu aí, perdeu em menos volume de jogo, mas foi mais efetivo, né? Conseguiu os gols aí com dois jogadores da casa, Marquinhos e Bruninho, e o Atlético sai com um resultado muito importante para conseguir fugir aí desse risco de rebaixamento, um resultado muito, mas muito importante. Ficar atrás do Goiás, e para o Goiás um jogo lógico fora de casa, mas para o Goiás que está sonhando também com essa vaga para a Libertadores, o resultado aqui não foi muito bom, mas o Goiás é um time que vem complicando a vida de muita gente, faz agora uma campanha irregular, mas é um time muito enjoado, é um time muito difícil, tem um grande goleiro, também vivendo uma fase bacana, e essa partida, aliás, só ficou 2 a 0 porque o Tadeu teve uma grande atuação nessa partida. Um resultado importante, mais uma vez destaco para o Atlético Mineiro, querendo fugir aí desse fantasma do rebaixamento, e para o Goiás,
tem que tentar buscar aí a sua fase de ouro que já teve, quando começou a crescer muito, começou a assustar todo mundo. Precisa tentar recuperar aquela confiança, engatar algumas vitórias, para aí sim sonhar de vez com essa classificação para a Libertadores, tá? Esses foram os jogos dessa quarta-feira, né? Dos jogos de ontem dessa rodada. Hoje a gente vai ter outros jogos muito importantes que podem mexer aí na classificação para a Libertadores, na parte de baixo da tabela. Tem Ceará Internacional, tem São Paulo e Fluminense. Aliás, essa partida muito importante Fluminense, quiser aí tentar sair do Z4, e o São Paulo, se quiser não correr riscos, né? Porque o Grêmio tá aí na cola, tá na sombra do São Paulo. Botafogo e Flamengo, o clássico carioca que eu já dei um destaque aqui. E Grêmio e CSA é uma partida que o Grêmio é muito, mas muito favorito, ainda mais jogando em casa e sonhando com a vaga para a Libertadores. Amanhã a gente está de volta para comentar esses jogos que faltam aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro e, obviamente, fica o meu convite aí para vocês. Quiser que eu fale de outro campeonato, de outro assunto, deixe o seu comentário, né? Quiser estender mais outras discussões, questão de arbitragem, a gente debate, a gente vem, comenta um pouco mais sobre isso, beleza? Valeu, galera, um forte abraço e até amanhã.